Olá, bom dia, crianças de bom coração. Vocês vão dar uma olhadinha na aula 27, vai estar escrito revisão em botânica. Aí você vai perguntar, professor, qual é a relevância desta aula? Na verdade, é claro que estamos nesse momento vendo processos, todo o término de apostila, algumas revisões enquadradas, como na semana que vem e na próxima, certo? Mas mesmo assim, temos que aproveitar esse momento para apresentar alguns aspectos mais importantes. Você vai ver que as questões dessa aula, e essa aula é composta somente de questões, ela traz desde grupos, classificações vegetais, passando pelos órgãos vegetais, pelos aspectos de fisiologia vegetal, perfeito? E ao treinar essas questões, sem dúvida alguma, você está colocando o pezinho em cada um desses conhecimentos. Eu vou dar uma atenção especial aqui para a gente, pessoal, justamente na parte que fala de fisiologia. Por quê? Porque a parte que fala de grupos está em andamento. A aula 26... A aula 25 falou de pteridófitas e briófitas. As posteriores, 28, 29, falarão de gimnospermas e angiospermas, certo? Então, a minha atenção especial está para aquele modelo de questão associado aos aspectos de fisiologia vegetal. Quero recordar uma coisa com você. A fisiologia, ela já inicia no estudo da célula vegetal. E essa célula vegetal, você deve reconhecer as suas exclusividades, parede celulósica, a expressão protoplasma, que indica membrana, citoplasma e núcleo, vacúolos, plasmodesmos, e não pode esquecer de um detalhe essencial. Falamos em célula vegetal, falamos em célula produtora. E quando falamos em célula produtora, devemos ter associado aqui o quê? O aspecto de que esta célula autotrófica, ela apresenta aquelas células expostas à luz, organelas específicas para o processo fotossintético, cloroplastos, lembrando que os cloroplastos são chamados assim porque são organelas que apresentam clorofila, mas nem todo plasto apresenta clorofila. Lembrando, você pode ter leucoplasto, que indica justamente um plasto branco, sem pigmentação, e esse não faria fotossíntese. Você pode ter xantoplasto, um plasto com pigmento amarelo. E essa ideia de pigmento verde, amarelo, eritroplasto, pigmento vermelho, são justamente as relações de absorção de comprimentos de luz, associados ao processo o quê? Associados ao processo de fotossíntese. Então, diz para mim um metabolismo essencial de uma célula vegetal quando na presença de pigmentos, o processo fotossintético. Mas não podemos esquecer que essa célula é chamada produtora, e produtora porque justamente consegue converter elementos simples, dióxido de carbono, água, em elementos complexos, como é o caso da glicose, açúcar. Essa célula produtora também é do ponto de vista metabólico consumidora. Por que consumidora? Porque cloroplastos, processo fotossintético, mitocôndrias, processo respiratório, certo? E o que são as mitocôndrias? As mitocôndrias justamente estão fazendo um metabolismo antagônico ao processo de fotossíntese. O processo de respiração, enquanto a fotossíntese é a produção da glicose, a respiração é o quê? É o consumo desta glicose para a formação de moléculas energéticas. Então, é uma célula produtora? Sim, porque produz matéria orgânica complexa, mas ela é, do ponto de vista metabólico, consumidora daquilo que produz. Ou seja, eu produzo o que eu consumo, no final das contas eu sou autônoma, no final das contas eu sou autótrofa. E é claro, pessoal, muito recentemente conversamos sobre a fisiologia vegetal da absorção, do transporte, da transpiração, do funcionamento dos estômatos, dos hormônios, e vamos revisar tudo isso também em nossos próximos encontros. O que eu vou fazer aqui agora é trazer para dentro da biologia D algo que você viu na biologia A, que é a parte da fotossíntese, certo? É uma revisão importante, é bacana você ter essa colocação sob outro ponto de vista, porque quando se fala, não caiu nenhuma questão de botânica, você vai ver lá, tem questões complexas sobre os processos fotossintéticos e principalmente a comparação entre esses dois metabolismos, a fotossíntese e a respiração. Mas professor, eu não estou encontrando aqui questões que falam necessariamente desse tema nessa revisão. Porque você vai fazer essas questões aí da revisão em 5,3 minutos.
certo? Enquanto eu quero que você atente para justamente essas relações metabólicas, aproveitando e tornando esse encontro nosso ainda mais valoroso. Sensacional? Quero começar assim, então, vem comigo. Quero começar assim, comparação básica. Quando falamos em processos fotossintéticos, fotossíntese, o próprio sentido etimológico da palavra é importante. O que é síntese? Nesse caso, produção. Produção. O que é foto? Foto é luz. Ah, é produção de luz. É a Celesc. Não, primeiro que a Celesc não produz, só distribui, certo? Segundo, que é produção de alguma coisa a partir da luz. Fala pra mim. A fotossíntese é um metabolismo, sim, do tipo anabolismo ou catabolismo? Bem, se ela está convertendo substâncias simples em substâncias complexas, certo? Também temos aqui o elemento água como residual. Substâncias simples em substâncias complexas. É um tipo de metabolismo do tipo quê? Anabolismo. Ah, professor, mas utiliza enzimas, e enzimas são catalisadoras. Então, do ponto de vista químico, é sempre uma catálise, no sentido que as enzimas são essas catalisadoras biológicas. Agora, do ponto de vista conceitual, é um anabolismo porque está fabricando, ou seja, tornando substâncias simples em complexas. Pergunto para você, é uma reação química do tipo endotérmica ou exotérmica? Considerando que eu consigo pegar a energia solar, a energia luminosa, e encaixar esta energia nas ligações químicas, eu estou o quê? Recolhendo energia do meio, ou seja, é uma reação endotérmica, certo? Beleza, estamos falando de um processo fotossintético que ocorre de dia ou de noite? Ah, professor, tem fase clara e fase escura. Sensacional. Mesmo a fase escura, ela tem uma relação com o dia. Então, estamos falando que é um processo que ocorre durante o dia. Vamos lá, rapidamente por comparação. Processo respiratório. A respiração. Olha só o que a CAF já fez. Fotossíntese e respiração são reações químicas complementares. É verdade, porque a fotossíntese faz uma coisa e a respiração faz o contrário, se complementam. Não, meu amigo. Fotossíntese e respiração podem ser complementares do ponto de vista do equilíbrio, por exemplo, dos gases atmosféricos, certo? Enquanto uma recolhe dióxido, a outra recolhe oxigênio. Enquanto uma libera oxigênio, a outra libera dióxido de carbono. Então, do ponto de vista dos ciclos, elas são complementares. Na reação química, elas são complementares? Não. A respiração, ela é um fenômeno que faz o quê? Pega C6H12O6 mais oxigênio e converte, claro, gerando moléculas energéticas mais dióxido de carbono mais água. Então, o que é reagente aqui na fotossíntese é produto aqui na respiração. São reações químicas complementares? Não. São reações químicas o quê? Antagônicas. Reações químicas inversas, certo? Até porque a respiração, ela é um modelo que degrada moléculas complexas em moléculas simples. Então você chama isso o quê? De catabolismo. De catabolismo. Certo? É uma reação que libera energia contida nessas ligações químicas. Então ela é endotérmica ou exotérmica? Ela é uma reação química o quê? Exotérmica. A respiração mitocondrial, não? Isso aqui, né, meu amigo? Isso aqui é troca gasosa. A respiração mitocondrial ocorre de dia ou de noite? Ocorre 24 horas. Pessoal, mas ela quer fazer fotossíntese de dia e respirar de dia também, pessoal. A sua respiração ocorre 24 horas. A da planta não pode acontecer? Com certeza. Não é bom dormir com plantas. Questão clássica do Enem. E às vezes uma questão deixada com um viés um pouco mais complexo em vestibulares como o UFSC, a CAF, agora a nossa Unisul. Temos o quê? A ideia de que não é bom dormir com plantas, por quê? Porque quando se fala em dormir, estamos falando de um ambiente fechado, né, protegido. Neste ambiente fechado e protegido, dormir é durante a noite ausência de luz, portanto. E o que nós temos? Nós temos um vegetal
né? Você, pequeno animal, e ambos o quê? Neste período noturno, sem luz, ambos consumindo oxigênio. Se tivéssemos a presença da luz, teríamos também a produção de oxigênio, o consumo pela planta, através de sua respiração, mas a liberação através do quê? Da fotossíntese. Não é bom dormir com plantas, porque durante a noite a planta é o quê? Uma competidora pelo oxigênio disponível no ambiente. E sem contar, né, que durante a noite, na ausência de luz, tanto você quanto ela estão aumentando os níveis de dióxido de carbono nesse ambiente. Certo? Então essa é a ideia, né? Ah, vem a explicação, porque durante a noite a planta passa a respirar. Não, meu amigo. Durante a noite ela continua respirando. Ela para de realizar o processo fotossintético. Tudo bem? Então a ideia principal aqui não é necessariamente retomarmos as etapas clara e escura da fotossíntese, retomarmos toda a sequência de respiração aeróbica, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. É focarmos nessa comparação, beleza? E nessa comparação nós temos justamente gráficos que medem essa nossa interpretação, certo? E esses gráficos, eles têm uma relação com o quê? Justamente aqui, a concentração de gases, certo? A concentração de gases. Então, concentração de gases, de CO2, de oxigênio, e a intensidade luminosa. Certo? Melhor que isso, esses gases, na verdade, fazem justamente referência à própria taxa fotossintética. A própria taxa fotossintética em relação à intensidade luminosa. Zero luz, muita luz. Tudo bem? Como é que funciona em relação à fotossíntese? Zero luz, tem fotossíntese? Não. Aí eu pergunto, bem simples. Por que sem luz não ocorre fotossíntese? O que você tem que me responder? É porque sem luz a planta não tem o elemento essencial para o processo. Para de me enrolar. É que nem eu perguntar assim para você, por que sem luz não haveria vida na Terra? E você responder para mim, porque sem ela nós morremos. Você não respondeu nada. Como é que aluno nível Gaia tem que responder? Por que sem luz não haveria vida na Terra? Porque sem luz não há fotossíntese. Você tem que saber exatamente o papel da luz. No processo fotossintético, a luz é essencial para quebrar a molécula de água e fornecer hidrogênio na composição do açúcar, da glicose. Ou seja, sem luz, não há fotólise da água, com a liberação de hidrogênio necessário para compor a glicose. E claro também, sem a liberação do oxigênio para a atmosfera, certo? Então, por que sem luz não há fotossíntese? Porque sem luz nós não temos nem a fotólise da água e nem a fotofosforilação, que é a formação de ATP, uma energia necessária também para este fenômeno, ok? Lá vem o sol, tchuru, lá vem o sol, eu já sei, legal, tchururu. Beleza. Que horas são? Normalmente você diria que a maior intensidade luminosa com a maior taxa de fotossíntese possível está justamente para aquele horário de 12, entre 12 e 13 horas. Entre 12 e 13 horas. Mas é claro, pessoal, que isso depende muito. Um dia como hoje, extremamente nublado, nuvens densas, né? A quantidade de radiação solar não está chegando na intensidade desejada justamente para este nosso horário, ok? Mas, num dia normal, eu te pergunto, quando um segundo sol chegar, a fotossíntese vai aumentar ao ponto de dela escorrer, da planta escorrer caramelo, chocolate? Não. Vai chegar um momento que todo tilacoide, sim, estamos falando das lamelas internas de um cloroplasto, estamos falando das dobras dessas lamelas membranas, formando pequenas moedinhas que em conjunto eu chamo grânum, chamo grana, num conjunto ainda maior, cada moedinha dessa é um tilacoide, chega um momento que esse tilacoide, cheio de clorofila, já está captando o máximo da energia luminosa disponível, ok? Então, na verdade, se aumenta a intensidade luminosa, certo? Independente do horário, chega um momento que a fotossíntese se estabiliza.
Ok? Então, esse é o clássico gráfico que revela a relação intensidade luminosa e taxa fotossintética, ou seja, a capacidade de produção de açúcar e liberação de oxigênio. Quando nós falamos da comparação entre os dois fenômenos, nós fazemos o quê? Nós fazemos um gráfico apresentando justamente essas duas atividades metabólicas. Então já não escrevo fotossíntese, certo? Então o que nós temos? Nós temos justamente a ideia de que aqui temos o metabolismo vegetal. E quais são os dois metabolismos essenciais? Respiração e fotossíntese. Intensidade luminosa. Intensidade luminosa, que não necessariamente, como falei antes, tem fatores que são variáveis, tem a ver com uma correspondência total com as horas do dia. Show! Metabolismo. Qual é o metabolismo vegetal que não se altera no aumento da intensidade luminosa? Qual é o metabolismo vegetal que se altera no aumento da intensidade luminosa? Bora lá? Qual deles não se altera? Evidentemente, o processo de respiração. Eu não concordo, porque conforme vai ficando a noitinha, eu vou ficando mais quietinho, mais calminho, eu vou respirando, cala a boca. Certo? A atividade metabólica respiratória não se altera na intensidade luminosa. O que se altera até alcançar o ponto ótimo, máximo da fotossíntese? Temos o quê? Temos justamente essa comparação. Beleza. E quais são os elementos que foram visualizados nessa apresentação desses dois metabolismos? Temos 3 momentos de compreensão essencial. O momento A, o momento B e o momento a partir de B até C. Certo? O que vamos recordar? A fotossíntese é a produção tanto de glicose quanto de oxigênio. O professor poderia colocar consumo de CO2? Poderia também, porque nessa produção há um consumo de CO2. Mas vamos pela visão mais ampla. Fotossíntese é a produção e a respiração é o quê? É o consumo que resulta dessa produção. Certo? Como é que eu classifico esses 3 momentos metabólicos da planta em função da luz? Ô mãe, sabe aquela planta que estava lá na sacada atrapalhando nós, meus amigos, fumando narguilé? Eu peguei aquela planta e joguei lá no quartinho escuro no fundo da casa. Ela morreu. Por que a planta morreu sem luz nesse período, né? Esse garotinho aí, parceiro do narguilé, fez esse negócio com a planta. Por quê? Porque nós temos que estabelecer uma relação entre produção e consumo. No momento A, na intensidade luminosa B e a partir de B, C. Certo? Então o que nós temos? No ponto A. O que é isso aqui? Consumo. O consumo de açúcar e oxigênio está bem mais elevado que a produção. Então, na intensidade luminosa A, o que está acontecendo? A produção... Deixa eu fazer aqui meu macete de terceira série. Se fica 7 é maior. Se parece 4 é menor. Então, a produção, ela é o quê? Ela é menor que o consumo. A produção, ela é menor que o consumo. Ou seja, a planta está consumindo as suas reservas. Lembra, as reservas podem estar na forma de um caule subterrâneo, de uma raiz subterrânea, nas próprias folhas, nos tecidos parenquimáticos. Ela vai sobreviver o tempo em que essas reservas estiverem disponíveis, ok? Beleza. Lá vem o sol. Chegamos na intensidade luminosa B. Chegamos na intensidade luminosa B, produção e consumo. Como é que tá? Exatamente. Nesta intensidade luminosa, talvez nesta hora do dia, a produção ela se igualou ao consumo, certo? E o que nós temos aqui? Nós temos o que vamos chamar de ponto de compensação luminoso ou fótico. Ponto de compensação fótico. Esse ponto de compensação, por que compensa? Está compensando. O que está compensando? A produção está compensando o consumo. O vestibular diz para você, na intensidade luminosa B, a planta tende a crescer. Não. A planta entra em processo reprodutivo. Não. Meu amigo, a planta sobrevive. Alguns vestibulares vão colocar a planta sobreviverá por um longo período. Aceito. A planta sobreviverá por um curto período. Porque esse sobreviver vai depender, claro, de fatores externos. Certo? Então, imagina você consome exatamente
Você ingere exatamente a mesma quantidade de calorias para manter o metabolismo basal, aquele metabolismo de sobrevivência no sofá, assistindo Netflix. Acontece alguma coisa, invadir a sua casa, tá pegando fogo em algum lugar, você tem que correr. Opa! Se você ficasse ali de boa, empatado, você sobreviveria um longo período. Mas numa emergência, falta-lhe caloria, né, para justamente atender a essa nova exigência. Então, sobreviverá por um longo período ou por um curto período, isso é relativo. Eu aceito as duas expressões. O que eu não posso aceitar é crescerá, reproduzirá, deixará descendentes, formará flores, frutos e sementes. Isso eu não posso permitir, ok? Agora, quando que realmente eu tenho uma capacidade de investimento nas novas gerações, no meu crescimento, é quando a intensidade luminosa ultrapassa aquilo que vamos chamar de ponto de compensação fótico, certo? Então aqui, ó, você tem um ponto de limite da iluminação, certo? Um ponto máximo de iluminação, um ponto máximo de fotossíntese. Porque, justamente vimos no gráfico anterior, que chega um momento que os tilacoides não conseguem absorver mais luz, certo? Agora, afirmo para você que depois de B, E a C, que é o grande representante aqui da nossa apresentação, a produção, ela estará então o quê? Maior que o consumo. Aqui há crescimento, aqui há crescimento, aqui há reprodução, aqui há resultado positivo para uma agricultura. Sim, na agricultura, meu amigo, só me interessa se a planta for produtiva além do seu próprio consumo. É o que me interessa na agricultura. Tudo bem? Aproveitando esse mesmo gráfico, eu quero fazer uma relação com os aspectos de sucessão ecológica. Sucessão ecológica. Como assim? Sabemos que numa sucessão ecológica clássica, organismos pioneiros simples antecedem comunidades mais complexas. Então nós teríamos o quê? Teríamos os organismos chamados de pioneiros, musgos, líquens. Estou falando de uma sucessão clássica que seria a sucessão primária, né? Vegetais de pequeno porte, líquens são associações de fungos e algas, pouco exigentes em termos de produtividade. Show! Essa comunidade prepara a próxima etapa. Os organismos cereais, os organismos da série, os organismos chamados de intermediários. Gramíneas, arbustos, que morrem, aumentam a quantidade de nutrientes no solo, permite a visitação de animais que dispersam sementes, e dentro dessa sucessão clássica, teríamos no final uma grande floresta, as espécies finais. Tudo bem? Então, lembrando sempre, né, pessoal, uma sucessão nem sempre termina numa grande floresta, né? Temos a região de tundra aí no próximo ao Polo Norte que revela que os próprios musgos e gramíneas são clímax, são finais, né? As espécies finais são aquelas estabelecidas dentro do limite proporcionado pelas condições climáticas, ambientais de forma geral, ok? Eu vou fazer assim para você. 1, 2 e 3. Sente a relação. Se eu tiver que posicionar essas etapas da sucessão ecológica nesse meu gráfico, certo? Qual seria o posicionamento próximo de cada uma dessas comunidades aqui na nossa brincadeira? Vamos lá. Por favor, aonde eu enquadraria os pioneiros? O número 1 estaria mais associado a A, B ou C? O número 1, a A, B ou C? O número 1 estaria mais associado, não é uma relação absolutamente direta, a esse aqui. Por quê, pessoal? Porque admitimos que organismos mais simples são organismos que utilizam basicamente seu corpo inteiro no processo o quê? Fotossintético. Professor, um musgo! Ele respira? Com certeza. Cada célula viva dele tem mitocôndria e respira. Então consome glicose. Mas também, potencialmente, quase todas as células do seu corpo também realizam fotossíntese. Então você tem quase uma igualdade na massa de um musgo,
as células que respiram também são que consomem, também são capazes de produzir. O que indica isso? Indica, na realidade, um potencial maior de sobra. Sim, meu amigo, porque isso aqui é sobra, né? Todo esse quadrante aqui, o que é esse quadrante aqui? Todo esse quadrante aqui é um quadrante de sobra. Todo esse quadrante aqui é um quadrante que representa o quê? Reservas, certo? Que vão além do seu consumo. Certo? Ah, professor, então bom seria comer musgo. Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos fazendo uma relação aqui próxima do que é a respiração e a fotossíntese. E vou até a quem? Pulmão do mundo. Está aí uma expressão que a sua origem já está errada, né? E uma vez o Enem também discutiu isso. Porque quando nós usamos a expressão a floresta é o pulmão do mundo, nós estamos dizendo que a floresta, então, ela recolhe CO2 e libera oxigênio. Que a floresta renova o ar atmosférico. Lembrando sempre que plantas não recolhem toxinas do ar, tá, pessoal? Planta não tira metano, amônia, monóxido de carbono, ok? Mas a expressão pulmão do mundo está justamente para o quê? Que no processo fotossintético, a liberação de oxigênio. O que não faz muito sentido, né, pessoal? Porque um pulmão, ele trabalha ao contrário disso, certo? Um pulmão, ele recolhe oxigênio. Mas tudo bem, né? Essa discussão tem que estar na sua mente caso ela apareça nos vestibulares. Mas de maneira corriqueira e generalista, a floresta, ela era considerada o pulmão do mundo. Hoje, quem é o pulmão do mundo? Hoje sabemos que são os oceanos. Os oceanos, massa de água? Não. Os oceanos na pessoa das microalgas. E justamente o que é uma microalga? Ela é, em termos de massa, anterior a um musgo, certo? E uma microalga unicelular, por que ela é tão contribuinte assim? Porque, a bem da verdade, ela respira sim, mas a sua taxa fotossintética é superior à sua respiração, porque afinal de contas o metabolismo dela é muito simples. Então ela sempre fotossintetiza mais do que respira. Então elas oferecem uma grande contribuição de oxigênio para a atmosfera, que resulta dessa fotossíntese, e claro, de alimento nas cadeias tróficas oceânicas. Perfeito? Então, se eu tivesse algas enquadradas aqui, onde é que elas estariam? No meu ponto máximo de produção, além do consumo. Beleza. Os intermediários nessa nossa associação estariam aonde? Estariam aqui próximos a B. Os intermediários estariam próximos a B, ainda mais contribuintes do que as florestas finais. Certo? Por quê? Porque entendemos que no final das contas, você pega um vegetal de grande porte. Esse vegetal de grande porte, ele tem sim, digamos, da massa corporal, das células vivas, 20% dessa massa, colocando aqui um cálculo para comparação, 20% dessa massa de celular viva fotossintetizante, que também respira, e 80% dessa massa que realizaria apenas o quê? A respiração. Certo? Então, em termos comparativos, um vegetal de grande porte contribui bem menos na liberação de oxigênio atmosférico, no fornecimento de reservas nutritivas, do que vegetais de pequeno porte. Ou seja, as áreas desmatadas e queimadas, se nós não substituirmos esses ambientes, né, por pastagens, por monoculturas, a própria capacidade de sucessão ecológica, ela trará até mais benefícios do que um vegetal adulto e de grande porte. Isso, meu amigo, considerando essa possibilidade, coisa que realmente não acontece, porque as áreas desmatadas e queimadas são reaproveitadas aí para a nossa produtividade. Mas uma floresta em formação é uma floresta que justamente respeita o quê? Justamente respeita uma maior produtividade do que consumo. Certo? Agora, professor, então bom é queimar tudo e deixar nascer de novo. O problema é que o nascer de novo nem sempre é permitido pelas novas condições microclimáticas, porque ao você derrubar uma floresta, uma área de floresta como a da Amazônia, você justamente dificulta a germinação de novas sementes, você dificulta o crescimento de plantas que só crescem à sombra, né? Então, isso não é garantia. Então, o ideal é o quê? O ideal é a conservação. Porque a conservação, ela traz um resultado mais benéfico
do que a eliminação completa e plena. Áreas como o cerrado, que queimam anualmente, as áreas que queimam naturalmente em função de relâmpagos, raios e tudo mais. Essas áreas, vindo um processo de renovação, sempre foi bem-vindo. Certo? O que nós temos aí nesse momento é, com certeza, pontos de queimada, números de aquecimento, né, locais de aquecimento, áreas de devastação, animais sendo mortos, cuja capacidade de sucessão ecológica muito dificilmente retomará as condições iniciais. Tá bom, pessoal? Na verdade, eu quis fazer um aproveitamento melhor desse nosso encontro do que seria simplesmente revisões que estamos vendo e ainda veremos e que você responde com muita facilidade. Show? Até a semana que vem, quando realmente vamos trabalhar e retomar os nossos conteúdos de maneira regular, certo? Façam exercícios desta aula, por favor, e, na verdade, dê uma revisada no que representa esses dois processos metabólicos. Retoma lá na apostila, tanto fotossíntese quanto respiração. Show? Falou, valeu!